lá, as fases do luto. Importante citar o seguinte, nós temos 5 fases, mas, antes de mais nada, é preciso dizer o seguinte, sim, não necessariamente todas as pessoas enlutadas, que sofreram perdas ou luto, vão passar por essas fases. E as ordens também, elas podem ser Elas alternadas. podem ser alteradas. O tempo de cada uma também depende da pessoa, do contexto, do tipo de perda, né? Então, isso aqui, esse conceito que vamos trazer, não é matemático cartesiano sequencial. Sim. Ok? Muito importante. Mas é importante que os enlutados, que a gente entenda isso, até para a gente se autoanalisar. Bom, como eu estou? A primeira delas é a negação. O que é a negação? É a recusa em aceitar a realidade, né? É um mecanismo de defesa. É como você colocar o dedo na ferida e dói, então você não coloca. E aí vem as frases tipo, né? Isso não pode ter acontecido. Ele ou ela ainda vai voltar. Deve ter algum engano, né? É a fase da incredulidade, que a pessoa ainda não consegue elaborar. Evidentemente, se espera que com o tempo, depende de cada um, isso vai passar. Negação. Bom, a segunda, a raiva. A raiva. A raiva. O que acontece, né? O indivíduo procura um culpado. Quem é o culpado? Por essa perda. E aí pode ser Deus, o médico, a vida, o próprio falecido, até o próprio indivíduo, né? O pensamento típico é: por que ele teve que morrer? Não é justo, ninguém fez nada. É sinal que essa fase aí que a pessoa está saindo da negação e reagindo, né? E agora ele está entrando em realidade, ele está entrando em contato com a realidade. Não tem jeito, perdi, mas, né, vai por aí. Bom, a terceira fase é a chamada fase da barganha. Como é isso? Bom, eu não tenho como negar, eu já estou puto, já estou com raiva, mas vamos tentar negociar isso aí para minha dor não amenizar. Compensações, né? E aí a pessoa cria alguns acordos imaginários, tipo assim, e aqui não tem nenhum julgamento, nenhuma censura, nenhuma crítica, cada um reage de alguma forma, mas são pensamentos tipo assim, bom, se eu rezar muito, pode ser que ele fique bem onde estiver. E aí muitas pessoas, se direcionam de uma forma intensa para o lado da religião, né? Às vezes até demais, mas cada um tem o seu, né? Pessoas que se enclausuram dentro das igrejas, nos quartos, nas rezas, e o mundo acabou, né? Bom, olha que interessante, vou mandar erguer uma sepultura, aquelas sepulturas lindas, que ela vai, né, ficar marcada, né? Para que ele possa descansar em paz. É uma barganha. E professor, só fazendo um adendo sobre os seus exemplos e essas questões, é relacionado ao luto de uma perda por morte, mas é relacionado às outras questões também, de relacionamento, de emprego. Então, quando o professor vai citando, nós vamos colocando nas diversas situações que nós já entendemos sobre o que é o luto, sobre os tipos de luto. E já imaginou você se enclausurar dentro do seu quarto e pensar, nossa, e rezar bastante para aquela pessoa que você, se for um relacionamento amoroso, ela vai voltar.
se eu fizer tudo certinho, se eu modificar todas as coisas que a pessoa achava que estava errado em mim, ela vai voltar. São sentidos assim, barganhar com Deus. Já imaginou uma coisa com a religião? Senhor, se eu fizer tudo certinho, o Senhor, por favor, traz de volta aquele ente amado, ou estrutura, né, a minha situação, ou eu vou conseguir retomar o meu emprego, alguma coisa nesse sentido. Porque nós estamos falando muito também em relação aos outros tipos de luto. É importante colocar isso aí, né, porque nós vamos falar um pouquinho mais à frente, mas a religião, ela é uma grande parceira no luto, sem dúvida. O que precisamos de estar atento é não virar Deus um balcão de negócios. Né? Não, eu vou fazer uma promessa para que eu ganhe isso. Isso é a barganha. Né? Bom, a quarta fase é a repressão. O que é a repressão? A pessoa já passou pelas outras 3 fases, né? Sim. Entende que não tem mais jeito de voltar, nem com as barganhas, e ela entra em depressão profunda. Né? É o vazio emocional. E ela começa a se recolher, a se fechar, ser uma pessoa antissocial, né? Excesso de choros, tristeza e introspecção, ela se afasta do mundo. O problema é que começa a não cuidar do próprio corpo, não se alimentar, não dormir, perde o asseio, pensamentos fortes e perigosos. Atenção, se vocês estiverem vivendo alguma situação dessa, não hesitem em procurar ajuda, porque é muito sério. Os pensamentos típicos são: nada mais faz sentido. Eu não vou suportar viver sem essa pessoa. Olha, eu não vou suportar viver. Muito sério isso, né? E, por último, o 5º estágio é que seria o ideal, mas nós somos humanos, né? Mas seria a aceitação. Importante, aceitar não significa esquecer, apagar. Eu vivo isso muito no meu luto, né, com as minhas 4 perdas. Né? Às vezes as pessoas, já ouvi com a perda dos meus entes queridos, pessoas dizem: esquece, já passou, joga essas fotos fora. Não é por aí. Né? Respeito acima de tudo, né, professor? Tem pessoas que, se o luto não é seu, respeite o luto do outro. Exatamente. Cada pessoa vai interpretar de uma forma. Então, mas na aceitação, ela aceita e integra. Olha que engraçado, parece contraditório, né? Sim. Ela integra isso na sua vida e, né, ela reencontra um novo sentido para a vida, que é o tema da nossa discussão aqui. O pensamento típico da aceitação né, ele ou ela, o ente querido que eu perdi, vai, apesar de ter partido, mas vai estar sempre dentro do meu coração, junto comigo. Né? Eu vou amá-lo, amá-la, né? Para sempre. Esse amor, porque ela se foi ou ele se foi, não vai deixar de existir. Né? E eu nunca vou esquecê-lo ou esquecê-la. Isso conforta. Nos dá um certo conforto, dizer: bom, ok, perdi, não nego, já rezei, não tenho mais raiva, eu pedi forças a Deus, eu aceito e busquei um outro sentido, mas essa pessoa vai continuar sempre no meu coração. Professor, até fazendo uma questão, eu tenho uma publicação nas minhas redes sociais, que eu encontrei uma senhorinha pedinte na porta do Banco do Brasil, aparentando ter mais ou menos uns 80 anos, e
eu não me contive, eu tive que ter um diálogo com essa senhorinha e tá lá, né, o diálogo inteiro, mas só fazendo que é muito relativo ao que nós estamos falando aqui, que ela falava comigo da seguinte forma: ela perdeu o filho com 30 anos, fazendo hemodiálise, e ela ficava assim: eu que sou velha, eu estou aqui, meu filho que era uma pessoa nova, que zelava por mim, que evitava que ela estivesse naquela condição. Acredito que esse zelo que ela fala, não é só zelo, cuidado, carinho. Ele, de alguma forma, mantinha a estrutura da vida dela para que ela não precisasse estar sentada na porta do banco. Mas aí ela fala assim: eu tive raiva de Deus. Eu tive raiva de Deus. Porque eu estou aqui, e ainda envolve muitas outras questões. Eu tô velha, eu já vivi minha vida. Por que Deus levou a pessoa que estava... Meu filho amado, né? Meu filho amado de 30 anos. Que tinha uma vida toda pela frente, que zelava por mim. Então, muitas questões. Como que você interpreta isso na aceitação e o seu olhar de misericórdia para aquela dor? Para o entendimento daquela pessoa que, poxa, ela estava ali na sua miséria, nas suas mazelas. E como que você tem esse olhar de compaixão? Então, aí chega num ponto, Raquel, né, que nós já estamos caminhando aí para o nosso final, né, mas nós não podemos deixar de dar uma repassada sobre isso. Né? O que a gente pode... A dor, ela vai existir, gente. A dor da perda é irrenunciável. É meio Vinícius de Moraes, né? É tipo assim, né? Quanto mais você ama, maior a dor. Quanto menos você ama, mais fácil. Parece meio estranho, né? Cuidado, você vai dizer, então não vou amar mais. Bom, é o preço que se paga por amar demais. Mas o que fazer? Quais são algumas dicas, orientações? A primeira, permita-se sentir. Aceite as emoções sem censura. Se observe, né? Se observe. Estou com saudade. Qual o problema de sentir saudade? Né? Estou me sentindo sozinho. Aceite as suas emoções. Não se recrimine. Né? Não se censure, não se julgue. Fale sobre a perda. Fale sobre a perda. Tem pessoas que às vezes não querem te ouvir falando. Fale sobre a perda com um amigo, com um irmão, com um familiar. E se não estiver atendendo, volto a dizer, procure a ajuda de um psicanalista, procure a ajuda de um profissional. Que é uma das regras também que nos ajudam, que são comportamentos que ajudam a lidar com o luto, é você fortalecer o contato com pessoas significativas. É você fortalecer o vínculo com as pessoas que estão à sua volta, que realmente importam. Exatamente. Né? A outra, entenda que o luto não é um evento. Pum, aconteceu, acabou. Não, ele é um processo. Né? E você ele tem altos e baixos. Dias que você vai estar bem e outros dias que... Então, né, ele é um processo. Cuide, já falamos sobre isso, volto a frisar, cuide do corpo, não se descuide. O asseio, a alimentação, o que você está vestindo, né? Tem gente que deixa o cabelo crescer, fica barbudo, maltrapilho, pior ainda. É o círculo vicioso. Quanto menos você se cuida, mais você afunda. Afunda nesse processo do luto intenso, né? Que você não consegue se desvencilhar dele. E lembrando, é claro, que nós estamos falando sobre o luto da perda em relação à morte, mas em relação aos lutos invisíveis também. As pessoas que vivem a situação de uma perda relacionada ao casamento, ao divórcio, ao emprego, é sempre bom esse olhar para si e ter esse asseio, esse zelo com você, não somente na aparência, mas se trabalhar também. É importante que tenham em mente que nós estamos falando aqui de perdas e luto. Luto e perdas. Então, isso se aplica a qualquer tipo de perdas. Lógico, gente, que o luto, aí a perda, a morte de um ente querido, tem um peso
mais agravante, né? Bom, expresse o luto, a perda de modo simbólico, né? O brasileiro, nós latino-americanos, somos cheios de rituais, né? As cartas, as fotos, as músicas, as plantas, né? Isso dá sentido, não tem problema. Você não pode ficar agarrado com aquilo ali, né? Mas faz parte do simbolismo. Por exemplo, escrever uma carta de despedida. Eu, particularmente, como escritor, né, quando minha esposa se foi, escrevi um livro dedicado a ela, de memórias, e me fez muito bem, foi uma terapia. Eu passei noites escrevendo, né, e foi uma terapia enorme, né? Então, são algumas formas que nos ajudam. Com certeza. Retorne, forte isso, gradualmente à rotina. Se você trabalha, volte ao trabalho. Dá o seu tempo e tal, hiberna, mas volte à rotina. Não se feche, né? Arruma o quarto, né? Caminhe, prepare uma refeição, faça uma visita a um amigo, enfim, retorne à rotina. Com as pessoas. E uma questão também, faça coisas novas. Se permita fazer coisas novas. Perfeito. Aceite o apoio, não se feche, né? Amigos, familiares, terapia, né? Ouvir música, né? Vai por aí. Aí entram os hábitos saudáveis. Que são hábitos saudáveis? Ouvir música, né? Relembrar os bons momentos, as boas histórias, né? Lembrar sempre. Não é sofrer, é ressignificar o amor sem a presença física, né? Evite julgamentos e comparações. Compare-se com o outro. Nossa, mas para mim é mais difícil, eu estou sofrendo mais. Cada um tem a sua história, o seu contexto. Então evite comparações. Dê lugar à espiritualidade. E aqui eu não estou falando de religião, estou falando de contato com um ser superior, que conforta a alma, que dá sentido. E aí não importa a sua religião. Se ir a um culto, ir a uma missa, meditar te faz bem, explore isso. E, né, encontre novos sentidos. Essa seria, fechando aí, ressignificar, novo sentido para a vida. Né? Eu vivia uma situação, um contexto, minha vida estava, sei lá, equilibrada, e agora mudou. Bom, e daí? Para onde eu vou agora? Como diz o mineirinho, né? Sim. Oncotava, oncovô, oncotô e oncovô. Eu esqueci do oncotô, mas é né? mesmo. Oncotô, oncotava. Oncotô agora e oncovô. Sim. É por aí. Bom, e como não poderia deixar de ser, né? Se necessário, independentemente da sua fase, procure um especialista, procure um psicanalista. Certamente ele vai te ajudar, né? É fato comprovado de estudos. Só de você estar se expressando livremente, que é uma das bases da psicanálise, se expressando livremente com uma pessoa supostamente capacitada, especialista no assunto, que vai estar te ouvindo sem julgamento, sem censura e analisando e te ajudando, com certeza vai ser um ponto muito importante para a sua ressignificação. Ótimo, professor. Nós já estamos nos finais, né, da nossa programação, agora são exatamente 11 horas. O nosso assunto de hoje foi algo bastante expressivo. Eu me observei, porque a gente também tem que se observar quando nós estamos aqui fazendo, se propondo a fazer um programa
que a gente sabe que mexe com o sentimento das pessoas. Os nossos ouvintes, eles acompanham, às vezes não conseguem acompanhar ao vivo, mas depois vão ao Face ou recorrem também à rádio para poder, na nossa programação, interpretar o que nós estamos falando sobre o tema de hoje. Muitas das vezes, quando estamos conversando, eu sentia, sabe aquela respiração profunda? Aquilo vinha de dentro, vinha do seu íntimo. É você saber que, assim, a gente ressignifica os nossos lutos, reinterpreta, né? E é um tema que é um tema triste em alguns momentos, mas ele também pode se tornar algo parte de você, mas que pode ser algo leve, algo que traga também a alegria de reviver, porque é dar vida novamente. E é isso que nós estamos buscando, dar vida novamente, trazendo esse tema. Para todos que acompanharam, né, essa nossa conversa, nós vamos aqui agradecer e reforçar uma questão, professor. Como a sua profissão na psicanálise, reforça aqui, então, por favor, os seus contatos, para quem estiver, né, precisando dessa ajuda, que possa entrar em contato com o Júlio, de repente ele já se colocou à disposição, falar assim, olha, fazer uma avaliação, uma conversa mesmo. De forma alguma nós estamos aqui fazendo um merchan, vamos voltar na novela Vale Tudo, que tudo virou merchan. De forma alguma, esse programa é um merchan. É somente uma forma de compartilhar com os ouvintes da Rádio Web Ginsol temas que são de grande importância do dia a dia, para que a gente possa se auxiliar. Quando eu estou fazendo o programa, eu também estou aprendendo. Quando nós estamos levando através das ondas sonoras essa informação, nós estamos permitindo que os nossos ouvintes também aprendam. Então, por favor, professor, deixe seus contatos. Então, só queria deixar aqui uma pequena mensagem final, Sim, né? Claro. Que possamos acolher o luto, né, com humanidade, né, com respeito, respeitando o tempo de cada um. Cada um tem o seu tempo, não é uma questão matemática, cartesiana, né? E lembrar que, mesmo na ausência, o amor continua sendo presença, né? A dor passa, mas o amor permanece. Bom, eu sou Júlio César Vasconcelos, psicanalista em integratismo, especialista em perdas e luto e terapia de casais, né? O meu contato é 31 99345 0515, repetindo, 31 99345 0515, é o WhatsApp, né? Eu trabalho com atendimentos presenciais no meu consultório, na minha residência, na rua Vila Rica 25, no Centro Histórico, próximo à Igreja das Mercês. Sim. Né? Ou online, caso prefiram, a gente também trabalha online. Tá, Júlia. Muito obrigada, professora. É claro que eu não posso esquecer, tá? Ouvinte que está aqui acompanhando também através do Facebook. O professor, ele trouxe um livro aqui, ó, Coisas e Causos que ouvi e vivi, Júlio César Vasconcelos. Este livro vai ser sorteado para as pessoas que comentarem, né, no vídeo, no nosso ao vivo aí do Facebook, os comentários, as pessoas que comentarem, fizerem um comentário, a gente vai selecionar e depois nós vamos sortear para elas esse livro, tá bem? Muito obrigada por disponibilizar o livro. Agradeço novamente a todos que acompanharam a nossa programação. Sexta-feira que vem, no mesmo bate-horário, estaremos aqui novamente às 10 horas, aqui nos estúdios da Rádio Ginsol, em Passagens de Mariana, mais precisamente aqui na Vila São Vicente.